A ministra da Administração, Luiza Erundina, está sendo criticada ainda pela sua atuação frente à Prefeitura de São Paulo. Essas críticas partem do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, partido que suspendeu a filiação de Erundina por participar do governo Itamar Franco. A crítica tem importância maior porque, indiretamente, é favorável aí ao atual prefeito Paulo Maluf, candidato à presidência da República. Para comentar o momento político nacional, está aqui no estúdio do Nossa Opinião Nacional a ministra Luiza Erundina. Ministra, como é que a senhora recebeu mais essas críticas do PT? Boa tarde. Boa tarde. Recebi com mais uma decepção, né? De como o meu partido, aquele que eu ajudei a fundar, que eu ajudei a construir, me trata e me tratou durante todo o governo. Aliás, esse mesmo diretório municipal, num determinado momento da minha administração, fez uma avaliação sem a nossa participação, divulgou o relatório antes de tomarmos conhecimento dele e, mais uma vez, o diretório age da mesma forma, ou seja, faz uma avaliação sem ouvir o outro lado, envolvido naquilo que está sendo avaliado, divulga esse relatório e faltando a verdade. Não é verdade que eu não tenha dado conhecimento aos meus companheiros de bancada até essa conclusão do diretório, essa posição, acho que desmerece os nossos companheiros vereadores, que participavam diariamente de reuniões com a minha assessoria, discutindo todos os projetos, não só aquele da municipalização dos transportes, e o diretório tem poder de qualquer momento me convocar ou convocar quem fosse do governo para exigir explicações, para exigir cobrar informações, porque havia um canal direto, permanente, na relação entre o Executivo e o Diretório Municipal. Portanto, é mais uma disputa, é mais uma perseguição e é lamentável que isso ocorra. É mais uma atitude autoritária de uma direção que faz avaliação sem ouvir o outro lado e depois que o governo já terminou, quer dizer, qual é a vantagem que o partido tira de uma avaliação dessas? É como vocês disseram, só favorece o verdadeiro adversário nosso, que é o que está no governo municipal, inclusive destruindo aquilo que a gente fez de correto, de certo, de positivo para a cidade. E essa área dos transportes foi um dos setores que conseguimos, a duras penas, superar as dificuldades, melhorar a qualidade do serviço e apresentar uma condição melhor do transporte coletivo à população da nossa cidade. E é justamente esse setor que o atual governante da cidade está comprometendo, está destruindo, está mudando a política, que é exatamente esse um dos setores em que o Diretório Municipal faz carga no sentido de me atingir. Ministra Erundina, ministra, na nota do Diretório Municipal do PT, né, o diretório diz o seguinte: a senhora teria dado conhecimento aos vereadores desse processo de municipalização só quando já estava numa etapa final, é isso? Não, não é verdade. Não, só para eu concluir. Sim. Agora, a senhora está dizendo que não é verdade. Não Por é isso verdade. eu diria o seguinte: esses vereadores que acompanharam esse processo, a senhora espera deles agora alguma solidariedade? Quer dizer, no mínimo que eles têm que fazer agora, já que o diretório não está dizendo a verdade, é dizer que é a senhora que está dizendo a verdade e que eles acompanham. A senhora espera esse apoio deles? Eu espero sim. Eu acredito que deve haver alguns companheiros de bancada que vão ter a dignidade de reconhecer que o diretório está faltando a verdade em relação a esse episódio aí. E a própria imprensa, a mídia, de um modo geral, os meios de comunicação acompanharam esse processo e a nossa assessoria fornecia constantemente elementos, informações, participava de debates pelo rádio, pela televisão e através da mídia de um modo geral. Portanto, não é verdade isso que o Diretório Municipal está afirmando. Ô, ministra, a senhora citou aí algumas palavras, a senhora disse que se sente decepcionada, que é perseguição política, que o diretório está sendo autoritário. Por que a senhora ainda permanece no PT? A senhora já teve convites do PDT, enfim, quer dizer, tem um certo flerte, né, Heródoto e telespectadores de vários partidos, querendo que a senhora vá para outro partido. Por que a senhora persiste e insiste no PT? Porque essa posição autoritária e discriminatória em relação a mim não é do partido, é de setores do partido, ou mais especificamente, de alguns setores da direção do partido. Então eu vejo o PT não só são os dirigentes, o PT são os militantes, são os filiados, são os simpatizantes, são os que votam no PT. Quando a senhora fala dirigentes, quais são os nomes desses dirigentes? Sim, o próprio presidente do Diretório Municipal, que é quem dá essa entrevista. O Rui Falcão. Exatamente. O Falcão. E ele realmente, durante muito tempo, manifestou muita má vontade em relação a mim, em relação ao meu governo. E eu posso dizer que eu não tive em nenhum momento do meu partido nenhum apoio, né, nenhum respaldo, né, nenhuma ajuda, nos momentos mais críticos. Eu tinha o partido junto de mim quando o governo estava em alta. Quer dizer, quando se conseguia mobilizar a opinião pública
para superar algumas dificuldades que o governo enfrentava, como na época da crise com o Tribunal de Contas e, consequentemente, com a Câmara, na época da campanha em torno da questão do Tribunal de Contas. Quer dizer, o governo se mobilizava, nós mobilizávamos a sociedade, conseguíamos o apoio, a compreensão da sociedade, e aí o partido vinha junto. Mas no momento de respaldar, de vir apoiar, de vir solidarizar, infelizmente eu não tive em nenhum momento da minha administração qualquer apoio do partido que fosse realmente aquilo que se pode, se deve esperar de um partido que é nosso, que nós construímos, que nós ajudamos a fundar. Portanto, é realmente uma decepção. Ministra e telespectadores, a título de registro, a nossa produção entrou em contato com o presidente do Diretório Municipal do PT, com o deputado Rui Falcão, convidou-o para participar dessa entrevista com a senhora por telefone e ele não aceitou, disse que não poderia aceitar. Então, a gente está registrando aqui. Mas, ministra, a sua relação com o presidente nacional do seu partido, com o Luiz Inácio Lula da Silva, como é que está? Nunca mais ouvi a ministra falar do Lula, nem o Lula falar da ministra. A senhora liga para ele, a senhora conversa com ele? Não, infelizmente eu não tive mais nenhum contato com o Lula. Nós tínhamos uma relação pessoal, de amizade, independente do nosso companheirismo na relação de partido, na relação política. E eu lamento que o Lula tenha dado um tratamento a esse problema, desqualificando as minhas posições. Ele tenta a todo momento, quando ele é arguído sobre essa questão, de dizer que é uma questão pessoal, que eu fiquei desencantada, ou que eu fiquei sem ter o que fazer, sem agenda depois do meu mandato. Eu ouvi ele dizer isso várias vezes, né, Aldo? Sabe? Então ele sempre procurava descaracterizar uma questão política, que essa é uma questão essencialmente política, né? E tentando desqualificar o que é um viés machista, que diz respeito... Será que o Lula tem receio? Alguém que, modéstia à parte, conseguiu demonstrar competência política, competência administrativa e que vem ocupando um espaço no cenário nacional, modéstia à parte. E isso realmente me parece que incomoda o Lula, incomoda alguns dirigentes do partido. Por que, ministra? Será que o Lula e os outros dos dirigentes do PT teriam receio da sua administração, do fato da senhora ter administrado a terceira maior cidade do mundo, fazer frente ou mesmo fazer um pouco de sombra à candidatura dele, que é tida como natural dentro do PT? O que acontece, Roseli e ouvintes, é que os dirigentes não se conformaram, primeiro, que eu tivesse ganho do Plínio de Arruda Sampaio, contrariando a posição desses dirigentes. Quer dizer, começou aí, então? Começou aí, quando a senhora ganhou o direito de disputar. Quando eu disputei internamente, num processo democrático, com um companheiro de muita dignidade, a que eu respeito muito, o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, Lula e companhia e outros dirigentes apoiavam o Plínio e não se conformaram que eu tivesse ganho do Plínio e também não investiram na campanha eleitoral. Houve momentos em que eu fazia campanha eu sozinha e mais 2 ou 3 pessoas. O companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh também deu um apoio muito grande durante a campanha e outros militantes e a base do partido que sustentaram a campanha. Quase no final da campanha, nos finais de semana, eu não tinha material, enquanto havia outro tipo de material que o partido distribuía, não havia material da campanha. Portanto, o partido não investiu porque não se interessava pela candidatura, não acreditava na minha capacidade de administrar e terminei ganhando as eleições e graças a Deus, o apoio de muita gente, nós conseguimos chegar ao final do governo com um desempenho que está sendo reconhecido, que está sendo considerado positivo. Houve falhas, houve erros, houve problemas, mas acertamos muito mais do que erramos. Então eu lamento e é por isso que o partido até hoje procura me desqualificar, procura me colocar numa posição, e eu não disputo com ninguém, muito menos com o Lula. O Lula tem seu próprio espaço, eu tenho meu espaço como qualquer outro. Quando a senhora disse então, que era candidata com ninguém, natural, nunca me lancei a nada. Quando a senhora disse a senhora disse uma vez que era candidata natural ao governo de São Paulo, a senhora está lembrada disso? Sim. A senhora acha que foi aí que azedou a coisa? Não, a senhora disse, eu sou candidata natural? Não, já vinha azedada de antes, né? Já havia muita dificuldade. Eu não tive, por exemplo, depois da campanha eleitoral, não recebi nenhum gesto, sabe, de solidariedade dos companheiros, ou, por exemplo, no final, quando eu fui entregar o cargo... O que o partido esperava que a senhora fizesse depois que acabou a prefeitura? Que a senhora fosse para casa? Certamente, que eu fosse me aposentar, mas eu não sou daquelas pessoas que se aposentam. Eu vou morrer lutando, eu vou morrer trabalhando, eu vou morrer fazendo aquilo que eu entendo que é bom para o país, que é bom para a sociedade. Né? Quando a senhora fala do PT, eu queria que a senhora explicasse direitinho para os nossos telespectadores de qual PT que a senhora está falando. Porque a senhora diz assim, não, mas eu não quero sair do partido porque o partido não são os dirigentes, o partido não é a cúpula, o partido... E pela declaração que a senhora está dando aqui para a gente no Opinião Nacional, eu não vejo muito como a senhora hoje se compor com o Lula,
se compor com o deputado José Dirceu, se compor com outras alas do PT, que a gente sabe que existe uma ruptura política séria e complicada para se costurar. Então a senhora fala de qual PT? Esses companheiros que você citou são exatamente os dirigentes que fazem luta comigo nesse momento. O PT a que eu me refiro são o PT das bases, dos militantes, os petistas que me elegeram, os petistas que fizeram a campanha, os petistas que me ajudaram a governar a cidade, que me apoiaram nos momentos mais críticos, mais difíceis, os movimentos populares, aqueles de onde eu vim, setores do movimento sindical ligado à minha categoria profissional, enfim. Eu entendo que o PT não é esse ou aquele dirigente, eu não preciso me compor necessariamente com esses companheiros para poder fazer militar, fazer política, e eu espero que as bases do partido tenham isenção no julgamento dessa questão. Isso terá que ser feito no encontro nacional de junho. Dependendo do resultado, eu vou refletir o que fazer, mas até o momento, o PT que eu ajudei a fazer nascer, é aquele PT daquele programa, daqueles compromissos, daquela ideologia, daquela militância. E eu me sinto hoje tão identificada com isso como quando nasceu o PT. Portanto, agora, ministra, esse é o PT a que eu me refiro e é o que eu me sinto pertencendo a ele. Ministra, o senhor Roberto Veluode, ele manda aqui esse fax para a senhora, dizendo assim, ministra, Brizola e Erundina 94, é possível? Quer dizer, a pergunta que, na verdade, está implícita nisso aqui é o seguinte: a senhora não ficando no PT, em que partido político a senhora ficaria? Qual é o partido político que mais atrai a senhora? Olha, para mim é tão difícil me imaginar fora do PT que até hoje, pode até ser um mecanismo psicológico. Recebi de vários partidos. Por exemplo? De vários partidos, do PSB, do próprio PDT, o José Alfredo do PSDB, o dirigente regional do PSDB me fez um convite direto, pessoal, e outros partidos, o PPS, quer dizer, eu me sentirei honrada em qualquer um desses partidos, mas eu ainda quero lutar até o fim pelo meu direito de ficar num partido que eu ajudei a fundar. E o seu coração e os seus olhos não brilharam por nenhum outro partido? Eu acho que brilham também. Eu acho que o que é importante é o que esses partidos propõem como projeto, como compromisso. E vários desses partidos que eu citei, além de outros, têm compromissos semelhantes ao do PT e vão ter que estar juntos na disputa de 94, vão ter que estar juntos para governar esse país. Portanto, nós somos forças políticas que, durante a campanha e depois da campanha, temos que estar juntos. E mesmo agora, para viabilizar esse governo, para fazer essa travessia difícil que o país está fazendo, para preparar 95, para que o país esteja em melhor condição do que está hoje, para fazer as reformas da Constituição, o plebiscito que vem aí, quer dizer, há uma agenda político-institucional no país de uma importância, de uma responsabilidade, e esses partidos têm que estar juntos desde já, e não é só no momento da eleição ou depois no segundo turno, temos que estar juntos para disputar o poder polarizado certamente pela extrema-direita e para poder viabilizar o governo depois das eleições. Agora, ministra, a senhora citou, entre outras coisas importantes que tem nesse ano, é a reforma constitucional, não é isso? Quer dizer, isso pode alterar alguma coisa. Eu quero saber a opinião da senhora o seguinte: nessa reforma constitucional vai ser possível o fim da estabilidade, já que é possível qualquer coisa em qualquer alteração da nova Constituição. E a senhora é a ministra exatamente da administração. Qual é a opinião da senhora sobre isso? A senhora acha que a estabilidade do funcionalismo público pode terminar agora? Olha, nos termos em que se coloca a estabilidade, eu acho que até para o servidor público, se ele tiver clareza dessa questão, ele concorda que acabe na forma como está. Porque a estabilidade é uma espécie, eu tenho comparado, com uma espécie de muleta, que o servidor se apoia nela e deixa de lutar por melhores salários, por uma profissionalização da sua condição de trabalhador, por um plano de cargos e carreira que lhes dê condição de estabilidade, de ascensão funcional. Então, a estabilidade, pura e simplesmente, eu acho que é, inclusive, um fator inibidor que não mobiliza o servidor na luta por uma melhor condição de trabalho funcional. Temos que ter coragem de tocar nesses tabus. E a estabilidade, como outras questões ligadas aos servidores e outras questões ligadas a outros aspectos, são tabus e têm que ser enfrentados com muita coragem e com muita responsabilidade no processo de revisão constitucional. Ministra, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu trabalho junto ao governo Itamar Franco. Tem sido fácil para a senhora defender e fazer parte do time do presidente Itamar Franco? Junto com isso, que críticas que a senhora tem a fazer neste momento à administração do presidente Itamar? Olha, o governo Itamar é um governo democrático e ele nos deixa assim, muito à vontade no sentido de defendermos posições do governo que sejam justas, corretas na nossa avaliação e não apoiarmos aquilo que não for correto, que não corresponder
aquilo pelo que se foi para o governo. Quer dizer, eu tenho uma absoluta autonomia, liberdade de ação, de movimento na minha área específica, tenho me confrontado com a área econômica de forma respeitosa, de forma cooperativa, mas colocando claramente as divergências na condução das decisões, das prioridades do ponto de vista econômico-financeiro em relação às prioridades e às questões sociais, e temos convivido com muito respeito, com muita dignidade, com um espírito de cooperação. Portanto, eu não me sinto em nenhum momento constrangida ou limitada nas minhas competências, enquanto eu tiver esse espaço de liberdade de ação, sem ter que fazer concessões de princípios em relação àquilo que eu encaminho na minha área, eu vou continuar. Eu acho que está sendo bom para o país, está sendo bom para o governo, e eu tenho encontrado da parte do presidente Itamar muito respeito aos limites de competência e autonomia minha dentro da minha área.